Vamos dar início ao culto dessa noite. Louvor e adoração ao nosso Deus, que é digno de honra, de louvor e glória, né? Para quem nunca fez essa expressão de louvor a Deus, né? De louvar, de buscar ao Senhor, tente, né? Se você não... Eu tenho um amigo que fala assim, eu não creio em Deus. Eu falei, você não crê em Deus porque você nunca... Mas eu perguntei, cara, você nunca sentiu assim uma coisa assim gostosa quando você fosse assim numa cachoeira, né? Num lugar bonito? Aí falou, de fato a gente sente assim uma alegria. Eu falei, então é por isso aí, rapaz. A natureza, né? Ela proclama a glória de Deus, né? Ela anuncia que Deus ele existe, né? Aí falou, rapaz, tu tem certeza? Aliás, tu tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, agora você que tem que ter a certeza no teu coração. Você tem que buscar a Deus, né? Louvar a Deus, né? Começar a ver Deus como uma pessoa, um ser vivente, que Ele é um ser vivente, né? Foi Ele que te criou, Ele criou nós, né? Criou o homem, a mulher, criou você, criou os animais, criou os planetas todos, né? Eu falei assim mesmo para ele ver que ele se entendia, né? E hoje o camarada é cristão, graças a Deus, né? Tá bom. Pai querido, louvado e bendito o nome do Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, né? Por estarmos aqui, para podermos louvar o teu nome, adorar o teu nome na beleza da sua santidade, né? Podemos sentir a graça do Senhor, sentir, né, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, né? Que muitos deitaram e não levantaram, né? Muitos hoje, né, até aproveitaram o dia, mas não conseguiram chegar à noite, porque se foram ceifados, né? Mas nós estamos aqui, buscando a tua face, porque tu és o único Deus, né? Além de ti não há outro Deus, não há outro Deus que eu conheça, né? Nós queremos te agradecer por isso. Receba a nossa adoração, nosso louvor, e derrama sobre nós a tua bênção, né? O poder do Senhor sobre a nossa vida, para podermos testemunhar lá fora de que tu existe, né? Muito obrigado por tudo. Receba nosso louvor e adoração. Dá-nos, ó Deus, uma noite maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Então vamos cantar assim, Senhor, mais uma vez, formoso tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, acende a chama. Bye.
vem brilhar, né? Às vezes você deixou, né? Deixou o primeiro amor. Deixou o teu primeiro amor para trás, né? Assim você se converteu a Deus, a Cristo. Você estava sempre na igreja, sempre buscando o Senhor. Ia para a igreja, ia para o monte, ia para a consagração, ia para a vigília. E hoje nem igreja você vai mais, né? É tempo de buscar, né? Buscar aquele primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, né? Lembra-te depois de onde caíste e volte à prática do primeiro amor. Se não virei, né, contra ti, diz a palavra de Deus, e tome lapada no lombo, né? Volte para Deus. Vamos. Deixa eu cantar uma aqui. Hoje é dia de adoração e também de evangelismo, né? Aleluia. Então vamos cantar isso aqui, ó. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar, eu não vou pra chorar. Eu vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. Meu filho,
Você sabia que nem os teus pecados impedem o Senhor de olhar para você com amor? Sabia? Ainda que seus pecados sejam como a carmesim, eles se tornarão branco como a lã. Ainda seja, negro como o escarlate, se tornarão branco como a neve. Então somente se você olhar para ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Meus pecados estão sempre diante de ti, Confessa o meu pecado, confessa o teu pecado a ele, Tu vai ver o que vai acontecer na tua vida, Hoje fui te procurar naquele lugar. É nesse lugar aqui, amém? Aleluia. Aqui ele continua sendo o lugar mais importante. Mas que digam e falam da igreja, Ainda continua a igreja sendo ainda um lugar de refúgio, onde é pregada a palavra de Deus, anunciado o reino do Senhor. Vamos lá? Pai, como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor.
do grande amor de Deus. Vamos lá? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me misturar como as águas do rio, eu subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, descer comigo e se me misturar com as águas do rio, eu subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, glória a Deus. A maior lição que nós estamos vivendo aqui é a lição de autonomia. As pessoas precisam descer muitas coisas na vida para poder alcançar os objetivos. Vamos ver nosso irmão Vânia também louvar o Senhor. Salve a igreja na paz do Senhor. Quebrar a coração. Deixa eu ver.
Deus, o coração do céu, a nós, coração de Deus, coração de Deus,
oportunidade em nome de Jesus. Você manda aí agora. Vem que bem distante, eu te vi. Não sei se eu vou conseguir. Me ajuda na letra. Vamos lá, deixa eu ver. Não sei, pega a pasta lá, vê se tem. Tem. Parada bem. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha. Te vi. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho. Cada vez mais eu me senti assim, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado, sem saber. Você vive mais comigo. E todo dia você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse mundo. Se a fúria do inimigo te se levantar, ele amanhã estará para te matar. Foi o jugo, porém me separaram pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes dos inimigos. Ele é Deus. Passarinho na rocha, esse Deus não morre força, lá no mesmo essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, né? Eu quero convidar os irmãos para junto nós abrirmos
no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler exatamente os 24 versículos desse capítulo. Melhor, vamos ler o capítulo todinho de Gênesis 3 aqui, né? Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Estamos juntos? Diz assim: mas a serpente, a mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não como do fruto de que nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, livremente está outra versão, né? Mas do fruto da árvore da vida, a árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore do que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e
e você comerá da erva do campo, do suor do teu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E ao homem deu a mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupa de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso é preciso pedir que estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e a espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Hoje queremos falar sobre o tema: sua escolha determina o seu futuro e consequência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das nossas escolhas, né? Que infelizmente elas têm trazido algumas consequências drásticas para o ser humano e a terra, o mundo, né, tem sofrido essas consequências todas. Às vezes é muito fácil responsabilizar Deus por todas as catástrofes que nós temos visto aí, pelas maldades, pelas impiedades. Eu queria hoje começar a conversar com os irmãos, falando sobre uma coisa que o diabo tem enganado muita gente, sobre um negócio chamado livre-arbítrio. Desde o início da nossa caminhada cristã, todos nós aqui tem alguns anos de crente, né? E sempre ouviu falar em livre-arbítrio. Infelizmente, esse entendimento, essa teologia que eles pregam aí, ela está um pouco deformada, fora do contexto bíblico. Deus deu livre-arbítrio para o homem, né? Como tivesse assim: olha, você faz o que você quiser e você vai ficar na boa, né? Então você pode fazer o que você quiser. Na verdade, se a gente for ler a Bíblia e estudar a palavra, não é bem assim que funciona o negócio, né? Não funciona bem dessa forma, como as pessoas pintam e pregam aí fora, né? O livre-arbítrio, um dia eu estava conversando com um rapaz no trabalho, e ele quis discutir comigo sobre isso. Olha, livre-arbítrio, não, peraí, tudo tem um limite, né? O livre-arbítrio, ele apenas serve para mostrar para mim, para mostrar para todos nós, né, para mostrar para nós mesmos que nós estamos errados com nossas escolhas. Eu tive o livre-arbítrio de escolher algo, ou alguma coisa. Eu quebrei a cara, e por causa desse livre-arbítrio que eu tenho de escolhi mal, eu observei que eu cometi um grande erro. É o caso aqui, né? Nós vamos ver no contexto, no texto, né, no capítulo 3 de Gênesis, diz a Bíblia. Aqui, nós lemos aqui, eu fiz questão de ler todo o capítulo juntamente com os irmãos, para a gente poder familiarizar mais com a passagem bíblica. Você observa que o homem estava livre para fazer o que ele quisesse. Deus não colocou ele preso para poder não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Poderia muito bem Deus, se Deus quisesse, né, poderia pegar, botar uma cerca, né? Uma cerca, ou colocar uns querubins, como colocou aqui na árvore da vida, para poder impedir que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas de alguma forma Deus, ele queria, essas lições aqui do capítulo 3, ela tem muitas lições aqui, muitos aprendizados aqui, e a gente vai procurar aqui, trazer para os irmãos, constantemente essa passagem com outros temas. Mas o tema de hoje que eu quero dizer para os irmãos é exatamente esse, né? A escolha, Deus ele teve a sua escolha. A escolha do homem foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que justamente Deus tinha dito para não comer. Não coma. E ele deixou-se enganar. Existe outra teologia que se prega aí, que o diabo tem culpa de tudo. Na verdade não, o diabo aqui não tem culpa de nada aqui.
O diabo não foi o diabo que colocou, o diabo não colocou, sabe, uma arma na cabeça da Eva e nem de Adão, para dizer assim: você come, senão eu mato vocês aqui agora. E assim continuou aí fora. Deus, o diabo, ele não vai de maneira alguma obrigar ninguém a fazer nada, ele dá ideia, né? E busca justamente esse ímpeto nosso, que é o orgulho, que é a soberba, que a gente tem que quebrar isso, é o eu, né? E Deus quer mostrar para nós, intermédio nos dando esse livre-arbítrio, para poder nos dar, sabe, um entendimento que existe algo dentro de nós que precisa ser quebrado. Diz uma passagem bíblica que fala assim, né, capítulo 17 de Jeremias, agora lembrei, Jeremias 17, versículo 9, diz: olha, o coração é perverso e enganoso. Aí ele faz a pergunta: quem o conhecerá? Quem conhece o seu coração? Essa foi a palavra que Deus deu ali e perguntou para todos nós: quem conhece o seu coração? Nós temos um problema muito sério, a gente acha que nós nos conhecemos. É justamente diante das afrontas, dos ataques satânicos, que a gente vai saber, né, se nós conhecemos nós mesmos ou não. Né, no caso aqui, Adão e Eva acabaram caindo nas armadilhas de Satanás. Perderam o privilégio de viver eternamente no Éden, porque fizeram uma escolha errada. E Deus tinha dito para eles. Se os irmãos for observar o texto que nós lemos aqui, a questão da ordem, ela está direcionada ao homem. Ele não disse para Eva: eu falei para você não comer, Eva, e você comeu. Não, ele disse para Adão: olha, você deu ouvido, foi lá, comeu do fruto da sua mãe, mas sabe uma coisa, a ordem que foi dada a você. Eu falei com você para não comer da árvore. Eu acredito numa coisa, irmão, parece uma tese minha, me perdoe aqui os irmãos que vão me ouvir, os irmãos que estão vendo, é uma tese minha. Talvez se Adão não comesse, talvez não traria tanto problema como traz problema hoje. Por quê? Porque quem foi formado do pó da terra? Não foi a mulher, foi o homem. E toda a consequência, né, dessa escolha, né, veio justamente do que nós vimos hoje, né, os espinhos, os asbrolhos e outras coisas mais daninhas e vemos no mundo hoje, tudo consequência. Então, quando nós escolhemos as coisas erradas na nossa vida, sempre vai haver consequência. Deus não criou a gente para podermos seguir a nossa própria ideia ou filosofia. Deus nos criou para seguir a ideia dele, para seguir os princípios dele. Tanto que depois que o homem pecou, que o homem vacilou com Deus, foi expulso do jardim do Éden, Deus começou a trabalhar para poder criar uma imagem, para criar algo que o homem pudesse se espelhar, que o homem pudesse olhar para aquela pessoa, olhar para aquilo e seguir: esse aqui é meu exemplo, esse aqui é meu padrão. E foi por isso que Jesus veio a outra terra. No capítulo 8, versículo parece 39 ou 40, não lembro agora diretamente, ali está no finalzinho do capítulo 8, fala que, não, capítulo 28, 29 parece que está diz sobre isso, que ele nos criou para podermos sermos a imagem de Cristo. Quando Deus nos deu hoje um modelo, um padrão para podermos seguir, que é Jesus. Então, quando eu escolho não Jesus e começo a escolher as coisas erradas que não conferem o que Jesus ensinou, eu sempre falo que existem 3 capítulos na Bíblia que eu sempre gosto de falar isso, né? Toda vez que eu vou ensinar, eu falo capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu acredito que esse capítulo deve ser um capítulo que a igreja tem que ler constantemente. Por quê? Ali estão exatamente ali os princípios do reino de Deus. É ali que nós vamos aprender como é que andamos segundo os padrões da imagem de Cristo. Quando eu saio fora desses 3 capítulos, quando eu saio fora desse princípio, é tanto que as epístolas, as cartas, tanto começando ali em Romanos até Judas, todas essas cartas foram escritas para as igrejas dentro desses princípios ensinados por Jesus
no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, explicar hoje sobre o livre-arbítrio é deixar bem claro para todo mundo que mesmo que o homem tenha livre-arbítrio, o que vai determinar o futuro do homem é a soberania de Deus. Nada, irmãos. Se o homem tivesse se o livre-arbítrio fosse uma coisa muito boa, Deus não ia intervir. Nós vemos muitos casos de Deus intervindo. O homem vai, age, né? Com seu livre-arbítrio, Deus vai ali, vai intervir. Temos vários casos na Bíblia. Tem o caso de Moisés, o caso de Abraão, de Jacó. Ele teve livre-arbítrio de fazer o que ele quisesse, não é verdade? Mas a realidade ali que prevaleceu foi a soberania de Deus. É ela que prevalece nas nossas vidas. É tanto que tem uma oração que quando você orar, você toma cuidado para você orar dessa forma. Se você for orar, você vai viver isso de uma forma bem clara. Essa é a oração. A oração que alguns podem fazer, e alguns fazem, e essa oração é muito forte, diz assim: Senhor, haja em mim soberanamente. Haja em mim com a sua soberania. Aí você já determinou Deus, você quer que eu haja soberanamente na vida de você, né? Então eu já vou cortar isso, já vou cortar aquilo, já vou quebrar aqui, vou quebrar ali. A primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida é quebrar a gente, porque Ele sabe que a ação soberana, a ação soberana só vai ter efeito se Deus quebrar o meu ego, o meu eu na minha vida. E eu entender, independente disso, que eu preciso, né, buscar a Deus. Eu tenho aqui uma passagem bíblica. Os irmãos quiserem anotar, anotem, porque a gente não pode aqui parar para poder esperar os irmãos lerem. É Isaías, capítulo 46, versículo 9, versículo 10. Observe o que diz esse versículo. Deixa eu ler o versículo 9 aqui. Olha o que diz aqui: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou e não há outro semelhante a mim. Está falando do quê? De soberania. Eu sou Deus. E aqui ele repete, ele fala duas vezes sobre isso, fortificando a ideia que ele é o único e não há outro. Não existe essa questão de querer ludibriar essa ideia, porque Deus está dizendo: eu sou o único. Desde a antiguidade eu faço as coisas prevalecer. E se a gente for, amados, olhar de uma forma bem assim, bem minuciosa na Bíblia, bem clara, buscando uma forma bem profunda na Bíblia, você vai ver que Deus trabalhou sempre assim, soberanamente. Ele deixava o bicho correr, deixava correr. Tem o Sansão correu, aí tal. Um dia Deus foi, acabou Sansão. As coisas acabaram. Agora você vai ser, agora eu vou mostrar para você que agora isso tem que acabar. E ele acabou. Aí Sansão foi preso, não foi? Aí foram 2 horas de Sansão, fizeram a maior burrada de amarrar Sansão nas 2 colunas do palácio. Olha só, foi tudo uma ação de Deus, né? E naquele momento Sansão, ele desperta e fala: Senhor, eu sei que é a minha última oportunidade, mas dá-me da sua força. Ali estava naquele local todos os filisteus, os inimigos que era para Sansão matar quando ele estava bem, acabar, exterminar todo mundo e parar de ficar brincando com as coisas. Estavam todos lá dentro. E ele pergunta a alguém: essas colunas aqui, é assim, as colunas são aqui as bases. É a base? Então, Senhor, dá-me a força. E naquele momento de Sansão, Deus estabelece a força de Sansão, e ele derruba tudo aquilo. Claro, morre ele também, né? Mas ele consegue destruir
tudo aquilo que ele poderia ter feito em vida. Tem coisas que a gente não sabe, que a gente escolhe tantas coisas erradas na vida, que a gente só vai dar valor quando nós perdemos ela. Ou perde ela com a saúde, ou está em cima de uma cama, ou perde alguns membros do corpo, ou perde alguém da família, coisa semelhante assim. Quando a gente perde alguma coisa, a gente vai dar valor e pensar: poxa vida, eu poderia ter pensado nisso antes, né? Eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter evitado essa situação toda, eu não evitei, e agora perdi. Eu me lembro uma ocasião de um amigo nosso, vizinho, né? Meu irmão teve um sonho. Ele estava desviado, rebelde. Não só desviou, mas ficou rebelde mesmo, né? E meu irmão teve um sonho. Nesse sonho, ele não sabia, meu irmão era muito novo nessa época, tinha menos de 10 anos de idade. Eu acredito que é mais ou menos isso mesmo, menos de 10 anos de idade. Não. Ele tinha uns 10 a 11 anos de idade, mais ou menos assim, eu me lembro. Mais ou menos assim, essa idade. Bom, mais ou menos isso aí, né? E ele teve um sonho, meu irmão era ainda adolescente, criança. Aí disse para minha mãe: ó, mãe, eu tive um sonho assim com o irmão, com o fulano de tal. Minha mãe foi lá e contou para ele: ó, e o sonho era o seguinte: se não voltasse para Jesus, ele ia perder uma coisa muito querida. E ele foi e não deu ouvido. Demorou aí uns dias, não sei quantos dias demorou, o filho dele morreu afogado num desses valões aí, ali em Santa Cândia, ali, não sei se o Silvio conhece. Morreu afogado. E ele voltou para Jesus. Onde tirava areia, essas coisas assim, né? Ele morreu afogado e ele voltou para Jesus. Aí voltou para Jesus, né? Está até hoje ainda com Jesus, mas poderia ter evitado isso. Tem coisas que pode ser evitado. A gente perde muitas coisas na vida por causa das nossas escolhas. E Deus tem coisas que Deus não vai negociar com a gente. Não adianta você querer negociar com Deus: ó Senhor, é inegociável a soberania de Deus, os princípios de Deus. É inegociável. Deus não vai negociar o que Ele já determinou para a gente. Ele também não vai dizer para você o que você tem que fazer, porque você já sabe o que tem que fazer. Então, Adão tinha dado a ordem a Adão: olha, você não pode comer da árvore do que está no meio do jardim, porque se comer você vai morrer. E acabou que no final das contas, porque se ele comeu, porque ele participou, ele sabia que não podia comer, porque ele comeu. Aí essa é a pergunta sempre, né? A gente brinca tudo, né, amados? Que a mulher é culpada. A mulher não, a mulher não foi a culpada, fique tranquila, viu, amados? O culpado foi o homem. Então está aqui no versículo 9, falando sobre a soberania de Deus. Agora, observe o versículo 10, que eu vou ler para os irmãos. O que fala aqui? O versículo 10: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho, olha só, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Aqui é a ação soberana de Deus. Desde o princípio eu faço tudo acontecer. Eu já revelei tudo já. Quando você não tem aquela história do espermatozoide que vai correndo no óvulo óvulo ou na barriga da mulher, não sei como é que é o negócio lá, vai correndo, né? E quando sai uma pulsão aí, e somente um que entra no óvulo, né? 2 milhões entra, e só um entra. E é justamente você. Deus estava lá, irmãos, escolhendo justamente você, né? Chama de girino da barriga, né? Oh, meu Deus do céu. Esse pessoal faz a maldade com a gente quando a gente não era, a gente não tinha forma, né? Todo mundo corre. Exatamente. Você foi escolhido. E eu fico imaginando Deus já determinando que esse dia, naquele momento que você estava indo para o alvo da sua mãe, Deus já tinha determinado tudo já. Tem uma coisa que eu e você precisamos, todos nós precisamos aprender, amados.
Eu quero que você saia daqui hoje ciente, e você que está também em casa me ouvindo, também tenha ciente, que independente do que eu quero ser, do que eu penso ser, Deus já determinou quem eu sou. Não adianta mudar mais. O roteiro da minha vida, da sua vida, da nossa vida, já foi escrito por Deus. Nada vai mudar esse roteiro. Não existe negociação para isso. Não tem como agora discutir sobre isso. Já está tudo determinado. É tanto que Salomão, no capítulo 16 de Provérbios, ele fala o seguinte: o homem, no coração do homem, existem planos, mas quem dá a resposta é a boca de Deus. Deus não está dizendo de maneira alguma que você não possa projetar nada no seu futuro. Deus não está isso é livre-arbítrio, entendeu agora? Isso sim, agora vamos trabalhar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é eu escolher o que eu quero. Agora, eu fazer aquilo que eu quero, aí entra a resposta de Deus, que é a soberania de Deus. Não vai mudar. Eu às vezes fico triste. Eu já conversei com o Silvio sobre isso já, até com os irmãos que estiveram aqui, lá do BDMU lá, que às vezes Wagner, eu estou falando Wagner aqui, não estou falando pastor não. O Wagner às vezes arrepende-se de ter pedido para sair na primeira baixa, outro veio ter saído do quartel. Mas aí vem aquela história, aí começa, sabe como Deus estivesse falando contigo, mas se você não saísse de lá, mas foi eu queria que você saísse de lá. Não foi para você ficar lá. E aí vem aquelas histórias todas, porque eu estava ainda novo convertido, talvez se eu ficasse lá, eu também não estaria aqui hoje. Existem muitas coisas que poderiam ter acontecido, né? O se ou não se, Deus me tirou de lá. E a partir daquele momento, a minha vida modificou. Minha vida virou de uma cabeça para baixo, de cabeça para cima, né? Porque no caso eu me levantei espiritualmente. Mas tudo isso, irmãos, para poder ver que às vezes existem planos nossos, né? Para poder a gente elaborava isso, elaborava aquilo, mas de repente Deus muda tudo, quebra tudo, para poder mostrar o caminho que tem que ser. Porque existe a diversidade da vida. Elas existem justamente para isso. Elas existem, elas são permitidas justamente para poder nos moldar, né? Tanto que na versão da NVI, lá no capítulo 5 de Romanos, versículo 3, parece, não faz memória, o versículo 4, e o versículo 4 ali fala que quando fala de experiência, né? Fala de experiência, fala de, lá na NVI fala de caráter moldado, né? Isto é, moldar o caráter da gente. Aí, porque a diversidade vai mostrar para mim, como mostra para todos nós, quem realmente nós somos. Quem é você? Né? Seria uma boa mensagem que também podemos pregar hoje aqui, se tivéssemos tempo, podemos dar continuidade. Quem é você? Eu sou aquilo que está dentro de mim, mas eu só vou saber o que está dentro de mim quando eu me confrontar com alguma coisa que venha me soltar isso. Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa imperativa, que eu sou uma pessoa ruim? Quando alguém foi incitar as minhas maldades e eu jogar ela. Tem um ditado que fala que a boca fala, o coração está cheio, né? Essa é uma pequena realidade. Não é totalmente realidade, tá bom? Não acredito que seja totalmente realidade, mas é uma pequena realidade. Nós vamos falar, Jesus me deixou bem claro isso, quando ele falou sobre os fariseus, falavam sobre a questão de lavar as mãos. Olha, o que entra no homem não contamina, o que contamina é o que sai do homem, é o que está dentro do coração. Então ele está dizendo o seguinte: eu preciso mudar o meu coração para que eu venha fazer a escolha certa, e entender que a escolha certa está debaixo da soberania de Deus. O meu futuro depende muito disso. O nosso futuro depende disso. O futuro do Brasil depende disso. De mentes, de pessoas que a qual entenda que o que
o que faz mover esse mundo é a soberania de Deus, mas as escolhas erradas, infelizmente, têm trazido consequências ruins para o nosso país e para o nosso mundo. E aqui nós vemos isso acontecer. E Deus já sabe de tudo. Ninguém engana a Deus. Ainda em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, quando olha para mim, quando olha para vocês, Ele tem pensamentos bons. E tudo que acontece conosco, por exemplo, aqui, já passamos por isso já. E hoje a gente já é pais, já fomos filhos, né? E hoje somos pais, né? Quando você vê seu filho fazer alguma coisa errada, você vai ficar feliz, não vai? Ah, isso aí, faz errado mesmo, né? Quem vai fazer? Vai puxar o bichinho, vai disciplinar o bichinho. Eu me lembro como fosse hoje, nós morávamos no quarteirão, sabe assim, irmãos? É sempre assim, eu morava aqui, tinha uma rua aqui, né? Aí eu podia fazer assim, assim. Minha mãe, eu na frente correndo, minha mãe com a vara atrás de mim. Olha que coisa bonita. Que cena. Não tinha celular nessa época, né, irmãos? Para poder filmar uma coisa dessa, né? Para poder mostrar hoje, para você achar que eu não estou mentindo. Mas aconteceu. E ela foi correndo de mim. Aí, irmãos, olha, vamos entender isso aqui. O que eu fiz? Eu me escondi debaixo da cama. Ela me puxou debaixo da cama e pegou aquela vara, aquela fininha, Silvio, aquela que não machuca, mas deixa marca. Tinha aquele vermelhão assim na perna, viu, irmão? Tinha aquele vermelhão na perna aqui, mas que vermelhão bonito aquele. Eu era muito pequenininho, irmãos, eu era novinho nessa época, meu irmão não tinha nascido ainda. Mas eu me lembro desse fato. São fatos, são pequenas coisas da minha infância que eu me lembro. E minha mãe foi me dar banho. Não sei se você lembra disso ainda. Minha mãe foi me dar banho. Minha mãe, de uma forma tão espontânea, me dando banho. Tá vendo, meu filho? Ficou uma marquinha. Você foi correr de mim? Por que você correu de mim? Não adianta correr, não. É a mesma coisa, amados. Nós corremos de Deus. Corremos das nossas responsabilidades com Deus. Mas um dia a gente vai esconder debaixo da cama e Deus vai nos puxar. E quando Ele nos puxar, sai de baixo, que Ele vai nos disciplinar. Capítulo 12 de Hebreus fala que Ele disciplina a quem Ele ama. Dá glória a Deus por isso, irmãos. Em vez do crente ficar reclamando e murmurando, dá glória a Deus porque Deus está ali, procurando de todas as maneiras possíveis fazer com que você entenda o que prevalece é a soberania dele, principalmente quando ele tem urgência em usar você para essa sociedade. A única maneira de prever o futuro é criá-lo. Não existe outra maneira de você criar o futuro, de você prever o futuro. Não vai para cartomante não, amados. E nem fazer lá, alemão, isso aqui, aquilo ali é furada, irmão. É mentira pura, coisa do diabo, tá bom? Não vai ali seguir os signos, né? Signos. Sai fora também. Quem vai determinar o meu futuro não é os signos, não é a cartomante, não é a leitura da mão lá, não sei o que for. É nós criarmos ele hoje. Tem uma palavra na Bíblia que fala, Eclesiastes 11:1, que fala: lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai retornar a você. Que coisa linda. Viva o Evangelho. Se for possível, pregam também esse Evangelho. Outra coisa, temos aqui a grande escolha, viu? A escolha de Abraão e a escolha de Ló. Você viu o que deu?
né? Ló abriu um olho grandão assim, escolheu a planície do Jordão. Tudo bonito. Tem assim, né? O ser humano tem esse problema de escolher sempre as coisas do que ver. E a Bíblia ensina uma coisa muito importante. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7: não andamos por vista, andamos por fé. É a fé que vai fazer a gente nos mover. O apóstolo Pedro, ele foi, durante aqueles tempos que ele passou com os discípulos, ele aprendeu muitas coisas, passou por várias coisas. E ele, na sua carta, ele explica algo que ele aprendeu com Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, olha o que Pedro fala: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo. Eu aprendi isso e segui o exemplo dele. Segui o exemplo dele. Se você for ler Filipenses, no capítulo 2, versículo 2 até o 11, você vai aprender algumas coisas interessantes lá. Eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo não permite, mas você pode anotar aí. No versículo 2 a 5, ali nós aprendemos como seguir a Jesus. No capítulo 6 a 8, nós temos ali um exemplo da escolha que Jesus fez. No versículo 9 a 11, nós temos a consequência da escolha de Jesus. Então, ali nós podemos aprender ali, e mais tarde, com mais calma, eu vou, prometo aos irmãos que vou preparar aqui algo para poder explicar isso com mais calma para os irmãos. Mas eu quero dizer para você que a escolha que você faz hoje vai determinar o amanhã para você. Não adianta chorar o leite derramado, né? Já não tem acreditado? O leite caiu, não tem mais como remediar a situação. Você não pode mais curar, né, o leite que está no chão. Já era. E as escolhas erradas que nós fazemos, elas podem muito bem virar isso, já era da nossa vida. Acabou, morreu. Você não vai mais ser como, você não vai mais viver. Aquilo ali foi consequência. Hoje você vive a consequência, porque você errou no passado. E hoje você precisa entender isso. E ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para administrar isso. Porque se você não fizer isso, vai continuar se martirizando. E aí é por isso que hoje, amados, existe a tal da depressão. O que é depressão? Vou explicar novamente aqui. A depressão é consequência de frustrações. O que é frustração? É eu querer pintar, sabe, um oceano, mas na verdade o que eu tenho na mão é apenas um copo d'água. Eu quero um oceano, eu pintei um oceano, mas o que eu tenho na mão é um copo d'água. Olha a diferença. E aquilo me frustra. Poxa vida, como é que eu vou nadar nisso aqui? Como é que eu vou me desfrutar disso num copo d'água? E aí aquilo vai, o diabo, por sua vez, aí entra a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele começa a plantar na mente humana que na verdade Deus, Ele não está se preocupando com ele. Deus não está aí com ele. Olha o que diz para Eva. Deus sabe que vocês não morrerão não, porque Ele está impedindo que vocês sejam igual a Ele. Ele estava colocando Eva contra Adão, ele estava colocando Eva contra Deus, Adão e Eva contra Deus, dizendo que Deus ele era ruim, que Deus era carrasco, e acabou ela se levando por isso, e aí começa, sabe, as coisas aumentar a frustração dentro da pessoa, e ela começa, sabe, perder o sentido do que viver. Isso traz consequências. Você observa que a depressão ela tomou mais ponto
do século 21 para cá. No século 20 você não ouvia falar em depressão, porque não existia a tão demasiada ansiedade. Porque tudo a tecnologia é muito boa, irmãos, né? E quem sabe desfrutar dela, né? Mas por sua vez, ela também tem que tomar um cuidado, que a tecnologia, ela trabalha, ou o diabo está usando a tecnologia em algumas pessoas para trazer ansiedade. E a ansiedade não curada, ela vira frustração. Uma frustração não curada vai virar depressão. É onde nós vimos aí pessoas ricas. Você mesmo tem um cantor, irmãos, o cara é podre rico. Escuta aqui, Silvio. Uma dupla sertaneja aí, podre de rico, dinheiro que não sabe nem quanto tem, ele não tem ideia do que ele tem na conta bancária dele. Tudo na vida. Um rapaz bonito, canta bem, famoso, cheio de fãs. O cara está com depressão, pânico como fala? Síndrome de pânico. Aí eu estou vendo a reportagem, meu Deus do céu, o que gera isso numa pessoa que tem tudo? Imagine eu, meu Deus, duro igual um coco. Olha só, senhor, olha só, irmã Vânia, duro igual um coco, o carro cheio de problema. Um dia eu tive que parar o carro porque não tinha combustível para poder andar com o carro. Eu tive que parar o carro, botei o carro na garagem e vim de carona com o Silvio. Se não, Silvio, hoje estou assim, o carro não dá nem para o mesmo carro, não. Quinta-feira retrasado, né? Que eu vim aqui no culto, a última quinta-feira, eu vim com o Silvio de carro. Eu que era para estar aqui com síndrome de pânico, eu que estava aqui para estar depressivo, eu que era para estar assim, e o cara não está. Aí perguntei, Senhor, dá 10% do que ele tem, tá tranquilo para mim já. Não, eu vou diminuir, dá 1% só. 1% só. Estão entendendo, amados? O mundo está assim. As expectativas criam de uma forma, sabe, de uma forma tão exagerada, que as escolhas fazem com que eles vivam assim. Essa é a realidade. Agora tem uma coisa que você não tem que correr. Aquele que havia escolhido o amor criou um ser que poderia amar sem retribuição. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 14 e 16. Versículo 14, olha só. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhes mando. Então tá aí. Nem todo mundo é amigo de Jesus não, tá, amados? Sai fora desse negócio aí, né? Se não faz o que ele manda, então não é amigo dele. Versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então, ele não quer que nós sejamos servos, quer que nós sejamos amigos. Amigos têm afinidade, amigos discutem, amigo troca ideia, amigo dá conselho e assim por diante. Agora o versículo 16 é mais pesado para a gente. Não tem, é o chamado efeito soberano de Deus. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e dê frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aí que está o detalhe. Porque nós não temos tudo o que queremos, o que Deus quer nos dar. Porque Ele nos escolheu para quê? Para que viemos produzir.
Quando eu não produzo, eu escolho exatamente estagnar, eu escolho exatamente parar, eu escolho exatamente levar a revelia, como nós estávamos conversando no carro agora com o Silvio. Pastores brincando de igrejas, vende igreja, pai, fica vendendo igreja. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu não consigo, é ver pastor vender igreja, negociar a igreja. Ele falou assim: olha, eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. Detalhe, não é somente frutificar, é que o fruto também permaneça em vocês. Aí sim, tudo que vocês pedirem, meu Pai, Ele vai lhes conceder. Então aqui está dizendo o seguinte: eu escolhi vocês para isso. Vocês não querem, não? Tudo bem. Então vocês vão só bater a cabeça. Por que isso? Aí começa, né? Jesus, por que isso? Eu não mereço. Tem a coragem, se é a ousadia de dizer: eu não mereço isso. Você merece muito mais ainda. Deus escolheu você, não para poder ser um servo, é para ser amigo, como diz o contexto. Escolheu você para que venha frutificar. Quando Ele faz Adão, o projeto de Deus é o projeto que está em Jesus. É claro que existe a ideia teológica de muitas coisas aqui, porque o homem pecou. Mais tarde a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas a realidade é que o projeto era Adão, para ser o modelo. Adão quebrou o princípio, ele vem Jesus e estabelece. Lá no deserto, Jesus mostra para mim, ensina para mim, mostra para todos nós, ensina para todos nós aqui, que as escolhas, elas produzem bênção, as boas escolhas, a escolha de Deus. Que quando o diabo atenta Jesus no deserto, ele diz: não e não e não. Transforma a pedra em pão, não vou transformar. Atire debaixo do pináculo, não vou atirar. Adore, eu não vou te adorar. Pronto. Ele escolheu não adorar, ele escolheu não a seguir a palavra do diabo. E que foi a consequência? Vitória. O diabo se afastou dele. É por isso, amados, que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Antes de tudo, é andar debaixo da soberania de Deus. Quando você, eu, nós, vós, eles andam debaixo da soberania de Deus, estão andando governado por Deus, guiado por Deus, protegido por Deus. E para terminar, deixa eu falar aqui essa conclusão que eu escrevi aqui para os irmãos. Escute só aí: não tenha medo de trocar o roteiro da sua vida. Você só descobre novos caminhos quando muda a direção. Não tem medo, não. Nós criamos roteiros, e hoje é preciso que nós viemos rasgar esse roteiro. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo hoje se faz novo. Acabou. No grego ali está dizendo o seguinte: você nasceu de novo, você foi formado de novo. É claro que ali, como Pedro diz lá no capítulo 21, versículo 21 no capítulo 2 que nós lemos aqui, que ele é o modelo, que ele é para seguir as suas pisadas. Então, Jesus, a imagem, como nós falamos aqui no capítulo 8, versículo 29 de Romanos, a imagem do Filho de Deus, do primogênito de Deus. E só vamos seguir essa imagem, repetindo o que eu falei aqui no início da nossa conversa aqui, é lermos e seguirmos os princípios do capítulo 5, 6 e 7
de Mateus. Está tudo ali. Quando você... Só para terminar aqui, para a gente poder dar como é que você vai fazer? Você ler... não tem nada a ver com numerologia não, tá, irmãos? Eu estou só dando aqui uma ideia mais pedagógica para os irmãos. Não sou pedagogo não, mas a gente estuda um pouquinho sobre isso. A ideia pedagógica é o seguinte: ler 3 vezes capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Depois que você lê 3 vezes esses 5 capítulos, mas lê eles, não lê eles direto não, lê 3 vezes 5, você leu 5, entendeu? Deu para guardar? Leu 3 vezes o 5, lê 3 vezes o 6, lê 3 vezes o 7, aí pronto. Aí depois você vai agora ler as epístolas. Aí você vai começar em Romanos. Esquece Atos dos Apóstolos. Nós não estamos ainda preparados para poder viver Atos dos Apóstolos, né? Então vá lá para Romanos, lê Romanos até Judas. Porque quando você ler de Romanos até Judas, você vai entender do que você vai, ele vai simplificar, os escritores ali vão simplificar o que Jesus ensinou nos 3 capítulos. É simples o negócio. A Bíblia é dinâmica por causa disso. Aí você vai ver como vai ser muito mais fácil você entender os princípios de Jesus. Tá ok? Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor para que venha nos abençoar na semana. Amanhã, tecnicamente, né? Começa a semana. Hoje começa mais um mês. Mas tecnicamente o mês começa amanhã, né? Porque domingo, na verdade, ninguém... Muitos... só que trabalha é só eu mesmo, né? Os adultos não trabalham. Aí, então, tecnicamente, começa amanhã o mês de setembro. Então vamos orar para que Deus venha abençoar nosso mês, né? É um mês que a dona Ivani fica mais velha, né? Fica velhinha. Quarta-feira fica no coroa, mas a coroa enxuta, né? Vamos orar para o final. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa noite. Pedimos ao Senhor que venha continuar nos abençoando, Pai amado. Inicie-se mais um mês, que é o mês de setembro. Que podamos, ó Pai amado, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com o seu domínio, com a sua palavra, com a sua direção, podemos seguir esse mês, Deus, para seguir atingir nossos alvos, nossos projetos, os propósitos, ó Deus amado, que o Senhor tem designado para a gente, Pai. Nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, no poder do nome de Jesus, e uma noite também abençoada em Teu nome, Jesus. Amém? O amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, estamos juntos. Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, ó pelo Deus, Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.